Vamos analisar como é que se resolve o grupo 1 da prova de preparação. Ora, estamos perante uma empresa, a empresa Beta, e ela dedica-se à comercialização de dois tipos de caramelos, o caramelo 1 e o caramelo 2. O processo produtivo desenrola-se da seguinte forma. Portanto, precisamos das matérias-prima 1, do consumo da matéria-prima 1 e da matéria-prima 2, que são ambas armazenadas no armazém de matérias-primas, sendo que o custo desta secção, portanto, o armazém de matérias-primas, vai encarecer a compra da matéria-prima 1 e da matéria-prima 2. A matéria-prima 1 vai ser transformada na secção 1 e vai dar origem à goma. Depois a goma vai, juntamente com a matéria-prima 2, na secção 2, dar origem então ao caramelo C1 e C2. O que significa que para termos caramelos, primeiro necessitamos de produzir a goma e depois essa goma, juntamente com uma outra matéria-prima, a matéria-prima 2, mais uma outra secção, a secção 2, então vai dar origem aos nossos dois produtos acabados, o C1 e o C2. A goma vai, antes de termos aqui a transformação em C1 e C2, ela vai ser então repartida pelos dois produtos principais em função das quantidades produzidas. Relativamente à matéria-prima 2, ela vai ser dividida de forma equitativa, ou seja, 50% para um caramelo e 50% para outro caramelo. Que dados é que nós temos para podermos então fazer o cálculo quer do consumo das matérias, M1 e M2? Temos então as existências iniciais de C1 e de C2, as existências iniciais da matéria-prima 1 e da matéria-prima 2. Compramos a matéria-prima 1, sendo que, no caso da matéria-prima 1, nós vamos ter aqui um custo de transporte. No que diz respeito à matéria-prima 2, não há qualquer custo de transporte a encarecer esta matéria-prima, a compra da matéria-prima. Relativamente aos finais, temos aqui também para os dois produtos acabados e para as nossas matérias-primas. No que diz respeito à mão de obra direta, o valor aqui apresentado é relativo à remuneração bruta mensal, e portanto estamos aqui a ver para o mês de outubro, quer para a S1, quer para a S2, as duas secções, sendo que a secção 1 apenas é utilizada para a produção da goma e a secção 2 já produz os nossos produtos acabados. Portanto, pega na goma e transforma em produto acabado. Sabemos que esta empresa vai elaborar 11 meses, sabemos que para a Segurança Social vamos considerar a taxa, a TSU, de 23,75, que é encargo da entidade empregadora, e vamos considerar 14 meses. No que diz respeito ao seguro de acidentes de trabalho, vamos considerar 1% da remuneração bruta e vamos aqui apenas considerar 12 meses. No que diz respeito aos gastos gerais de fabrico, aqui vamos apenas considerar as depreciações, que são 6.000 euros, e vai ser imputada em função de uma cota teórica. Ora, esta cota teórica vai imputar então em função do valor da mão de obra direta, que é o critério. Portanto, o custo ou o gasto das depreciações estimadas é de 40.000 euros e o critério, que é o valor de mão de obra estimada, é de 50.000 euros. Portanto, 6.000 euros será o valor retirado da contabilidade e será o valor real. No que diz respeito ao custo do armazém de matérias-primas, será de 30.000 euros. Temos que verificar quanto é que vamos imputar a cada uma das matérias-primas que foram adquiridas, porque diz aqui no nosso processo produtivo que ambas as matérias são armazenadas e, portanto, o custo será repartido pelas duas matérias-primas em função das quantidades compradas. Relativamente à produção e vendas, temos aqui quanto é que se produziu da goma, quanto é que se vendeu do caramelo 1 e quanto é que se vendeu do caramelo 2 e os respectivos preços de venda. Para efeitos de cálculo do CIPA, total e unitário, vamos considerar então aqui como critério valorimétrico o custo médio ponderado. Portanto, nós podemos fazer aqui os cálculos por diferentes ordens, eu vou fazer por uma ordem, enfim, uma ordem, mas não tem que ser obrigatoriamente esta, e portanto vamos só aqui identificar que será o grupo 1 que estamos a resolver. Por isso, primeiro passinho, esta ordem que eu vou utilizar é uma ordem que eu defini, sendo certo que poderia ser aqui feita uma alteração da mesma, sem qualquer problema. Portanto, o primeiro passinho que vamos considerar será o cálculo da quantidade produzida.
e, portanto, quer de C1, quer de C2. Ora, então, já sabemos que a quantidade produzida será igual à quantidade vendida, mais a existência final, menos a existência inicial, e, portanto, só temos mesmo aqui que considerar estes valores. Ora, vou só verificar aqui no enunciado, então 33.000 mais 26.000 menos 40.000. Portanto, estamos aqui a falar de quantidade vendida mais existência final menos existência inicial. E, portanto, se fizermos esta conta, isto vai dar. Significa então que produzimos de C1 19.000 toneladas. Exatamente, estamos com essa unidade física, toneladas. Ora, vamos só formatar isto. Temos aqui então 19.000 toneladas. Relativamente a C2, é exatamente a mesma lógica. Portanto, ora, 36.000 mais 15.000 menos 21.000. E, portanto, temos então aqui uma quantidade produzida de 30.000 toneladas, o que nos vai dar um total de produção de 49.000 toneladas. Vou colocar aqui tal da quantidade produzida. Seguidamente, eu vou optar por fazer aqui a repartição do custo do armazém das matérias-primas, para depois podermos então encarecer a, a compra de cada uma das matérias-primas. Portanto, o segundo passinho será então a repartição do gasto, do custo do armazém de matérias-primas, para depois podermos imputar então a cada matéria comprada. Então temos aqui uma cota de imputação, vai ser real, que no fundo vai ser então, diz aqui o enunciado, que é o armazém de matérias-primas irá ser imputado às matérias em função das quantidades compradas. Portanto, fazermos aqui então a repartição. Portanto, eu quero repartir 30.000 euros em função das quantidades compradas. Ora, diz-nos o enunciado que nós adquirimos 50 toneladas de M1 mais 100 toneladas de M2. Portanto, significa que, só colocar aqui que estava muito pequenino, vamos só colocar então aqui a nossa cota, o que significa que dá 200 euros por cada tonelada comprada. Portanto, fazendo agora a imputação a M1, significa que será cota vezes critério, e portanto será então 200 vezes 50, e para M2 será então cota vezes critério, portanto 200 vezes 100. Já sabemos que no total tem que dar 30.000. Portanto, cá estão os nossos 30.000 euros devidamente repartidos, como era o nosso desejo. Faz agora sentido calcularmos o custo, vamos só gravar isto, colocar aqui a prova de preparação, resolução da prova de preparação. E, portanto, agora já podemos avançar para o cálculo do consumo das matérias-primas. Vamos aqui, consumo das matérias-primas. E, portanto, vamos começar então, já sabemos que é o custo médio ponderado, vamos começar por M1, e já sabemos então que vamos começar por calcular o consumo em quantidade. Portanto, já sabemos que consumimos a existência inicial, consumimos a quantidade comprada e não podemos consumir a existência final. Portanto, 100 mais 50 menos 20,
O que significa então, só dar aqui, sim, o que significa então que consumimos 130 toneladas de matéria-prima. Temos agora que fazer o cálculo do custo médio ponderado para podermos então valorizar este consumo. Portanto, temos aqui a nossa existência inicial, ora 100 vezes 50, mais a compra, ok? 50 vezes, não esquecer que temos então 95, mas ainda há 5 de custo de transporte, e não esquecer que o custo da matéria do armazém de matéria-prima vai encarecer a compra da mesma. E, portanto, tudo isto a dividir então pela existência inicial em quantidade, mais a quantidade comprada. Portanto, não esquecer que à existência inicial temos que somar a compra, mas a compra será então o valor da quantidade comprada vezes o preço de compra. Não esquecer que vamos ter que suportar 5 euros por cada tonelada comprada, e portanto significa que 95 mais 5, mas ainda temos aqui o custo do armazém de matérias-primas, que diz o nosso enunciado que ele vai ser considerado o custo de aquisição. Portanto, tal como está descrito no enunciado, logo no primeiro parágrafo do processo. Ora, significa então que vamos ter aqui um custo médio ponderado de. E, portanto, temos aqui 200 euros por cada tonelada consumida. Então, significa que o consumo em valor da matéria-prima 1 será o consumo em quantidade 130 vezes 200. Vai dar então. E, portanto, estamos a falar aqui de um consumo de 26 mil euros. Aqui já estamos a falar de euros. Temos que fazer exatamente o mesmo raciocínio, mas agora para a matéria-prima 2. Mas exatamente a mesma lógica. E, portanto, eu até posso e vou copiar, só para ser aqui também mais rápido. Então, relativamente ao consumo, ora, vamos aqui retificar isto, não é? Para os valores corretos. Ora, 20 mais 100 menos 20. Não é difícil, não é, de fazer esta conta. Claro que, se calhar, tem aqui um errozito. E, portanto, claro que aqui vai dar um consumo de 100 toneladas. Temos agora que fazer o cálculo do custo médio ponderado, mas agora da matéria-prima 2, ora 20 vezes 100. A compra foi de 100 toneladas, mas agora não temos aqui a questão de não há nenhum custo de transporte, o que significa que é só ir lá buscar o valor correto. E relativamente ao armazém de matérias-primas, temos então 20 mil euros. A dividir então pela nossa existência inicial em quantidade, que é 20, mais a nossa compra, que é 100. Ora, significa então. Vamos ter então aqui um custo, ora, vamos considerar 4 casas decimais, de 270,8333. E, portanto, significa que agora é só para calcularmos o consumo em valor, portanto, valorizarmos as 100 toneladas que foram consumidas pelo valor que obtivemos. Portanto, só. Portanto, significa que temos então aqui um consumo de 27.083,33. Não esquecer que diz o enunciado que o consumo da matéria-prima 2 vai ser repartido no fundo, por C1 e por C2, portanto, os nossos produtos acabados, de forma equitativa. O que significa que o consumo de M2 para C1 e o consumo de M2 para C2 vai ser exatamente o mesmo, porque é só considerar metade deste valor. Diz que é de forma equitativa, ou seja, estamos a falar só dividir por 2, 50%, 50%. Vamos ter aqui que fazer um ligeiro
Ora, 7, 7, 7 e 7, 14. Vamos ter que fazer aqui uma ligeira aqui, um ligeiro ajuste. Pode ser este aqui, para dar direitinho, não é? Claro que agora isto está a acontecer só por um motivo, mas eu posso chegar aqui, se eu fizer assim, vamos cá ver que já fiz alguma asneira. Se eu chegar aqui, vai sempre dar a mesma questão, mas nós temos que fazer aqui 7, 7, 14 e tem que terminar em 3. Portanto, aqui, só para ficar certo. Ora, portanto, o nível de matérias-primas está feito. Vamos agora, aproveitamos e vamos agora tratar a mão de obra direta. Portanto, matérias-primas está, vamos à mão de obra direta e depois aos gastos gerais de fabrico. Então, o nosso quarto passinho será aqui a imputação, ou o cálculo, não é? Como quisermos chamar, o cálculo da mão de obra direta. E, portanto, aqui nós vamos ter duas secções produtivas, portanto, a secção 1 e a secção 2. Não esquecer que a secção 2 trabalha para dois produtos, C1 e C2, e a secção 1 trabalha única e exclusivamente para a goma. Ok? No fundo, a goma é como se fosse aqui uma matéria-prima que temos que produzir para podermos então depois transformá-la no nosso produto acabado. É o que nós designamos de semiproduto. Mas antes disso, vamos então aqui secção 1 e vamos calcular então o custo mensal do nossa mão de obra direta. Ou então, se quisermos, vamos primeiro ao custo anual e depois dividimos por 11, que no fundo são aqui os meses de elaboração da empresa. Então, o custo anual será igual então. Ora, temos aqui uma remuneração bruta de 3.250 mensal, então 3.250 vezes 14, para termos a remuneração bruta total, mais 3.250 vezes 14 vezes 23,75%, para termos a segurança social, e depois temos ainda o seguro de acidentes de trabalho. No entanto, o seguro de acidentes de trabalho é apenas 12 meses. Portanto, se fizermos esta conta, vamos obter então o custo anual. E, portanto, o meu custo anual será de 56.696,25. O que significa que vamos ter aqui um custo mensal, vou colocar aqui em baixo, e o custo mensal será dividido por 11, porque são os meses de elaboração desta empresa. Depois é só replicar a mesma coisa para a secção 2. E, portanto, temos então 56.696,25 e vamos dividir por 11. O que significa que vamos ter então o custo mensal de 5.154,20. Isto para uma remuneração mensal, este é o custo total mensal, para uma remuneração mensal bruta de 3.250. Significa que temos uma taxa de encargos de, era aqui a formatação, portanto, eu sei que tenho 5.154,20 para uma remuneração bruta de 3.250, o que significa isto menos 1, para obtermos então em percentagem e não em unidades, o que significa que me vai dar então aqui uma taxa de encargos teórica de 58,59%. E, portanto, S1 que no fundo vai ser todo imputado à goma. Relativamente à secção 2, a lógica é rigorosamente a mesma. Contudo, a secção 2 vai trabalhar para dois produtos, que é o C1 e o C2. E, portanto, aqui vamos ter que ir um pouquinho mais longe, só um pouco mais longe, porque vamos ter que calcular o custo hora para podermos imputar a cada um dos produtos acabados.
E, portanto, podemos aqui replicar a mesma lógica. Ora, S2, e aqui vai ser imputado a C1 e a C2, são os nossos produtos acabados, portanto, esta secção, o que produz é produto acabado, e temos exatamente a mesma lógica. O custo anual, e portanto, vamos aqui, agora neste caso, a remuneração bruta será de 3.500 euros. Ora, 3.500 vezes 14, mais 3.500 vezes 14, vezes 23,75%, e 3.500 vezes 12, vezes 1%. Exatamente, agora vamos lá ver, porque houve aqui qualquer coisa que não correu muito bem, porque eu fiz aqui alguma coisa errada. Portanto, tem a ver aqui claramente alguma tecla que eu não cliquei muito bem, mas não há problema, porque também rapidamente. Pronto, qualquer coisa correu menos bem, está resolvido. O que significa, então, que temos um custo anual de 61.057,50. Ora, vamos agora calcular o custo mensal, é só retificarmos aqui, continuamos com ele, e portanto 5.550,68 é o meu custo mensal. Agora, obviamente que este custo mensal foi para um total de horas. Podemos também fazer o cálculo da taxa de encargos teórica, mas vai ter que dar exatamente o mesmo valor que temos em cima, mas podemos perfeitamente apresentar, vai dar o mesmo. 500, e portanto vamos então fazer este 3.500 menos 1. Ora, cá está, exatamente a mesma taxa, nunca poderia dar uma taxa diferente, mas agora temos que imputar este valor a C1 e a C2. Ora, para ser imputado a C1 e a C2, claramente, olhando para o enunciado, conseguimos perceber que vai ser em função das horas aplicadas. Então, isto vai nos obrigar a calcular o custo de cada hora homem, e, portanto, sabemos que, vou criar aqui a equação, sabemos que este valor de 5.550,68 é para 100 horas, tal como está no enunciado, que dá 55 ponto, vamos com 4 casas decimais, 50,68, e sabemos que estas 100 horas, 70 foram para C1 e 30 para C2. Então, vamos imputar a C1, que basicamente já sabemos que é cota vezes critério, portanto, significa que é então 70, e para C2, a mesma coisa, cota vezes critério. E agora aqui estamos a falar de 30 horas. Aliás, estes 100 que temos aqui, se calhar pode ser mais fácil de perceber que estes 100 serão então a soma de 70 mais 30. Pronto, assim se calhar é mais perceptível. Ora, fazendo então temos que ter aqui, obviamente, só o cuidado de verificar se a soma das partes dá o custo que queremos repartir, e portanto, e temos aqui então repartido por C1 e C2. E portanto, cá temos então a nossa mão de obra direta aqui trabalhada, direitinha, o que nos permite avançar então para o último fator produtivo, que são os gastos gerais de fabrico. E portanto, este agora irá ser o ponto quinto. Ora, e o quinto ponto será então o cálculo dos gastos gerais de fabrico e a imputação, obviamente, à goma e depois aos nossos produtos acabados. E, portanto, vamos fazer exatamente a mesma lógica. Já sabemos que temos SU, que é imputado à goma, letra minúscula, ok? Já sabemos que é imputado à goma, e aqui, gastos gerais de fabrico,
são apenas depreciações, portanto é o único que temos. E, portanto, diz-nos o nosso enunciado que vamos ter então uma cota teórica e, portanto, vamos calcular então a nossa cota teórica para depois podermos imputar a S1 e S2. Eu até vou começar por fazer, antes disto, o cálculo da cota de imputação teórica. Vai ser então, ora, vamos buscar então o valor que queremos repartir a estimativa, não é? Porque se é teórica significa que estamos a utilizar estimativas. E, portanto, o valor estimado são 40.000 euros. Para o critério que é valor de mão de obra também estimado o valor, não é? Que é de 50.000. Portanto, significa então que vamos ter aqui uma cota de 0,80 ou 0,8. Ora, estamos a falar aqui. Por conseguinte, o critério é valor de mão de obra, valor esse de mão de obra que nós calculamos então aqui anteriormente. Então vamos fazer para S1 e, portanto, aqui o gasto geral de fabrico para S1 vai ser então o valor da mão de obra da S1 vezes, obviamente, o critério, ou se quisermos critério vezes cota vezes critério, e o critério é 5.550,68. Penso que estou enganada, é mais acima. Exatamente. Ora, 5.154,20. Para S2, e portanto podemos já fazer aqui esse cálculo. Ora, cá está ele. Para S2, ora, S2, teremos imputação a C1 e a C2, e portanto vai ser então em função do valor da mão de obra de cada um, de cada um. E portanto vamos ter aqui o gasto geral de fabrico de C1, e portanto já sabemos, cota vezes critério, 0,8 vezes, vamos por 80 como está em cima, assim fica igual, vezes a mão de obra direta, e portanto estamos a falar agora, ok, 3.885 vezes 48, e para C2 é só irmos então aos 1.665,20. Fazer esta conta. Ora, cá está a respectiva imputação. Vamos ter então aqui o total imputado, que é a soma destes dois valores. Portanto, 2 não, 3. Mais este. E já sabemos que o total real é o valor que está indicado no exercício, no enunciado, que é de 6.000. Portanto, significa que vamos ter aqui uma diferença de imputação vai ser igual então um menos o outro, e portanto vamos ter aqui uma diferença de imputação 2.563,90 que vai seguir com sinal positivo na demonstração de resultados por funções. Portanto, as secções também estão trabalhadas, o que significa que já temos matéria-prima, mão de obra direta, gastos gerais de fabrico, e portanto é só então aqui elaborarmos o apuramento do CIPA, portanto, que é o nosso objetivo final. Então vamos fazer agora aqui cálculo do CIPA, total e unitário, ok? De cada um dos nossos produtos. Não esquecer que nós temos a goma, sem goma não há produto acabado, C1 e temos C2. Vamos ter então a matéria-prima 1, a matéria-prima 2. Não esquecer que necessitamos de goma para produzir C1 e C2. Não esquecer que temos mão de obra direta e, obviamente, da secção 1 e da secção 2. Não esquecer que temos gastos gerais de fabrico.
obviamente, da secção 1 e da secção 2, e não temos aqui, vamos só fazer assim, eu entretanto vou fazer aqui, só dar aqui um jeitinho, porque tudo isto são consideradas matérias-primas, vou dar aqui matérias, só dar aqui um jeitinho. A goma não é considerada uma matéria, é um semiproduto, portanto vamos colocá-lo aqui. Também se o colocássemos dentro das matérias, nesta fase não seria muito problemático, mas também não é exatamente correto. Ora, temos então o CIPA total, temos a quantidade produzida, para obtermos então o CIPA unitário. Ora, vamos fazer aqui o nosso quadrinho e neste momento nós já temos os cálculos todos feitos. Portanto, matéria-prima 1 é para produzir goma. Então, vamos buscar aqui, cá em cima, agora vamos buscar aqui os valores cá em cima, e portanto será então 26.000. Matéria-prima 2 é para produzir caramelo 1 e caramelo 2. Nós também temos aqui, onde é que ela anda a matéria-prima mais acima. Então, no caso da goma, já vamos, porque primeiro temos que calcular o custo total, só depois é que podemos repartir, mas também já lá vamos. No caso de mão de obra da secção 1, ela é só para a goma, vamos buscar, cá está o valor. No caso da secção 2, também temos aqui a repartição por cada uma delas. Ora, vamos só. Exatamente, é este valor. E valor. No caso dos gases gerais de fabrico, já sabemos que esse 1 é para a goma, também cá está ele, e para esse 2, também já cá está aqui o valor. Ora, só colocar isto assim. No caso das quantidades produzidas, diz-nos o nosso enunciado que a goma tivemos uma produção de 49.000 toneladas. No caso de S1, de C1, temos então aqui 19.000 toneladas e do caramelo 2 tivemos então 30.000 toneladas. Portanto, é só agora somarmos o que temos a somar. Portanto, relativamente à goma, é só somarmos aqui os valores todos. Agora sim, está a somar. E, portanto, temos aqui um custo de 35.277,57, o que significa que nos dá um custo unitário de 0,72, até nos dá assim um número muito redondinho. Ora, e diz o enunciado que o valor da goma vai ser dividido, ora, diz aqui, a imputação da goma será em função da quantidade produzida. Ora, o que significa que, se repararmos, nós vamos ter aqui os 49.000 serão a soma dos 19.000 mais os 30.000. Portanto, se nós fizermos uma cota, no fundo, vai dar os 0,72. Portanto, mas podemos fazer aqui a afetação consumo da goma para C1, e portanto já sabemos que vai ser 0,72 vezes 19.000, e o consumo da goma para C2 é só então irmos buscar os 30.000. Portanto, significa que no total tem que dar 35.277,57. Se fizermos então a soma, vai nos dar aqui então os 35.277,57, e percebe-se porque as 49.000 toneladas foram todas transformadas em C1 e C2. E se somarmos o valor, dá 49.000. Portanto, só temos agora que imputar aqui o consumo da goma a cada caramelo, e cá está, então, cá estão então os nossos custos totais e os nossos custos unitários. Vamos só aqui precisamos de um bocadinho mais, tenho 4 casas decimais.
E relativamente ao grupo 1, o que era solicitado era apenas então o cálculo do CIPA total e do CIPA unitário. Ora, podemos então avançar agora para o grupo 2 desta prova de preparação. Então, o grupo 2, o que é que vamos ter? Vamos olhar para o enunciado e vamos perceber o que é pedido. Ora, no grupo 2 temos uma empresa que é a empresa Piuga e que ela comercializa piugos, bem, como o nome, como o próprio nome. Aqui temos os inventários iniciais de matérias-primas e de produtos acabados, temos as compras, temos os inventários finais, temos os FSS, aqui dividido por função, ou seja, a função industrial, a função administrativa e a função comercial. Mesma coisa para os gastos com pessoal, sendo que isto já são valores finais. Aqui, juros suportados e outros gastos e perdas. E também aqui as depreciações estão pela função de desempenho dentro da empresa. Temos depois a quantidade vendida e o respectivo preço de venda, outros rendimentos e juros que são obtidos. Neste caso aqui, nós queremos utilizar como critério valorimétrico o FIFO e é pedida a elaboração da demonstração de resultados por naturezas e por funções apenas para o primeiro trimestre, portanto, para os primeiros 3 meses do ano. Ora, sabemos que a empresa elabora 12 meses e de forma linear. Significa isto que todos os meses são iguais. Ora, a primeira coisa que nós vamos fazer, só estamos a falar de um produto, mas a primeira coisa que vamos fazer é então calcularmos a quantidade produzida. Nos mesmos termos que já fizemos no grupo anterior, portanto, quantidade vendida, ora, onde é que ela anda? 11.000, mais existência final menos existência inicial, chegarmos ao CIPA total e depois elaborarmos então a demonstração de resultados por naturezas e a demonstração de resultados por funções. Portanto, um exercício pequenino, mas pronto, que é sempre importante fazê-lo. Obviamente que esta é uma prova de preparação, não tem o modelo das demonstrações em anexo, mas depois, em termos de avaliação, haverá o modelo oficial das demonstrações em anexo. Ora, então, partindo para a resolução, aqui o nosso primeiro passinho será então o cálculo da quantidade produzida. Até aqui só temos um produto. Vou colocar este erro. E, portanto, significa aqui então que a quantidade produzida já é calculada, como nós sabemos. Quantidade vendida mais existência final menos existência inicial. Portanto, significa que estamos aqui, vamos só também formatar, ser mais fácil. E, portanto, estamos então aqui com uma quantidade produzida que também aqui são toneladas, de 10.000 toneladas. O segundo passinho será então o apuramento do CIPA total e também aqui nós não vamos ter nada de especial. Vamos poder fazer aqui assim cálculo do CIPA e, portanto, também retificar, está muito mal escrito, cálculo. Se calhar porque eu tenho aqui as mãos um bocadinho frias. E, portanto, começando então pela matéria-prima, o consumo da matéria-prima. Ora, também já sabemos que podemos consumir as compras, a existência inicial, as compras, menos a existência final. E, portanto, vamos só colocar aqui. E, portanto, cá temos então o consumo da matéria-prima. Relativamente à mão de obra direta, ora, serão então os gastos com pessoal associados, já com todos os encargos incluídos, associados à fábrica, 98.000, e no que diz respeito, tanto matéria-prima, mão de obra direta, eu até vou escrever aqui, aplicada, e aqui gastos gerais de fabrico, portanto, o custo dos gastos gerais de fabrico, nós vamos então somar tudo aquilo que é fabril e que não entrou nas outras componentes produtivas. Estamos a falar então de FSS, 21.000, mais, portanto, gastos com pessoal já foi considerado, e as depreciações da fábrica.
Portanto, estamos a falar de 21 mil mais 18 mil, o que significa então que temos então 39 mil euros. Portanto, com isto podemos então fazer o cálculo do CIPA total, que é só somar os três fatores produtivos. E com este valor dividindo pela quantidade produzida, que está calculado em cima, obtemos então o nosso CIPA unitário. Pronto, e cá está. 20,7 é o nosso CIPA unitário. Precisamos agora, ou temos o que é necessário para avançarmos para o nosso, vou colocar isto assim, já temos tudo aquilo que é necessário para avançarmos para as nossas demonstrações e vamos então primeiro à demonstração de resultados por naturezas. E, portanto, a demonstração de resultados por naturezas, o que nós vamos ter aqui, portanto, temos que ter o cuidado de primeiro calcular a variação de inventários de produção e o custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas. Ora, podemos começar com o custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas. Portanto, neste caso é o consumo das matérias-primas, sendo que já está calculado, só consumimos matérias-primas, portanto, significa que o custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas é então o próprio consumo da matéria-prima que entrou no CIPA. Relativamente à variação de inventários de produção. Ora, nós não temos produto em vias de fabrico, variação de inventários de produção. Nós já sabemos que será então a existência final menos a existência inicial do produto acabado, mais a existência final menos a existência inicial de produto em vias de fabrico. Neste caso, não há produto em vias de fabrico, o que significa que só nos resta então a produção acabada. E portanto, sabemos que a existência final que são de 1000 toneladas. Ora, se não, se aqui o critério valorimétrico é o FIFO, o que significa que as últimas, o que fica em stock, que foram as últimas entradas, ficam sempre ao custo de produção. Então vamos ter 1000 vezes 20,70 e agora vamos retirar a existência inicial. Ora, 2000 vezes 17. E cá temos então o cálculo da variação de inventários de produção. Portanto, que vai dar menos 13.300. Portanto, já temos tudo aquilo que precisamos para elaborar a demonstração e é o que vamos fazer a seguir. Então, demonstração de resultados por naturezas para, vamos colocar aqui, ora, a empresa chama-se Piuga, para o primeiro trimestre de ano. Portanto, é só para os primeiros 3 meses. Portanto, já sabemos que os primeiros 3 meses, no fundo, é só dividir os valores por 4, não é? Portanto, um ano tem 4 trimestres. E, portanto, tendo aqui, então, temos as vendas, a variação de inventários de produção, temos depois o custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas, temos os FSEs, temos outros rendimentos, temos outros. Falta-me, vamos só colocar aqui os gastos com pessoal. Ora, gasto pessoal. Temos outros rendimentos e temos aqui outros gastos. E, portanto, vamos conseguir fazer o cálculo do EBITDA. E depois, com o cálculo do EBITDA, vamos então retirar as depreciações para obtermos então o EBIT. E ao EBIT vamos então somar os juros obtidos e subtrair os juros suportados.
Tudo isto para obtermos então o RAI, fazemos o cálculo do IRC para obtermos então o resultado líquido do produto. Ora, vamos só fazer aqui umas distinções. Portanto, significa então, vamos só, assim, está bem? Portanto, obviamente alterei aqui as formatações, mas isto foi. E agora, pronto, já podemos ter aqui. Ora, não esquecer que só queremos efetivamente para um trimestre, o que significa que vamos dividir os valores todos por 4. Então, podemos calcular as vendas, ver aqui assim, as vendas anuais e depois dividir por 4. Vamos só pôr aqui um parênteses. Portanto, vocês agora podem fazer como quiserem. Portanto, eu fiz assim, eu calculei os valores anuais e depois fui dividir tudo por 4. Aqui a mesma coisa, fui buscar este. Portanto, eu fui buscar os valores anuais e dividi tudo por 4, mas estão perfeitamente à vontade para poderem fazer de uma outra forma. E, portanto, ora, são 70.000, dividir por 4. FSEs, eu somei tudo, ok? E, portanto, somei todos os valores dos FSEs. Dividi por 4 também, fui buscar o valor anual. Gastos com pessoal, fiz exatamente a mesma coisa. Outros rendimentos. Outros gastos, ora, 2.700. E as depreciações também a mesma coisa. Relativamente aos juros, os obtidos, ora, 8.000 dividido por 4 e relativamente aos suportados, a mesma coisa. Pronto, penso que já estamos agora aqui em condições. Ora, é só agora fazermos estas contas. Só tenho que ter aqui cuidado para não me enganar nos sinais. Ok, vamos por aqui fora. Quase lá. Portanto, já podemos fazer o cálculo então do EBITDA, ora 12.475. Portanto, já temos aqui o EBIT. Ora, agora os juros obtidos. Já temos aqui o nosso RAI 7.600 e vamos taxar tudo, então, a 17%. Significa, então, que temos um RAI de 6.308. E, portanto, cá está, então, a nossa demonstração de resultados por naturezas. Agora, temos que elaborar a demonstração de resultados por funções e aquilo que é necessário para que possamos, então, elaborar a mesma. Portanto, a única coisa que vamos ter que calcular será o custo da venda, CIPV. Então, vamos fazer aqui assim.
um quartozinho. Ok, vamos lá. Também já estamos a acabar este grupo. E, portanto, aqui só temos que fazer previamente o custo industrial do produto vendido, o que significa que é FIF. Se é FIF, vamos primeiro esgotar a existência inicial do produto acabado e depois temos que ir então à produção. A produção que é 2070. E, portanto, sabemos então que vendemos 11.000, sendo que 2.000 toneladas vêm da existência inicial e o restante, as 9.000 toneladas, vêm então da produção. E, portanto, ora, temos aqui as neiras, não é? Pronto, um valor bem mais simpático. Portanto, já estamos então aqui em condições também de elaborar a demonstração de resultados por funções. E eu vou agora só tirar isto para aqui, funções. E exatamente a mesma coisa, não é? A estrutura é muito parecida, temos as vendas, o custo industrial do produto vendido, depois fazemos o cálculo do resultado bruto, temos depois os outros rendimentos, depois vamos ter os gastos comerciais, os gastos administrativos, outros gastos, e obtemos então, fazemos o cálculo do EBIT, depois vamos aos gastos de financiamento líquidos, para fazermos então o cálculo do RAI, o IRC, o cálculo do IRC, o resultado líquido do período. Portanto, também também aqui vamos só fazer uma tabelita, para ser mais fácil. Resultado bruto, o EBIT, o RAI e o IRC. Portanto, significa que a partir do EBIT os valores têm que dar exatamente iguais. Portanto, as vendas são iguais, quer na demonstração de resultados por naturezas, quer por funções. Relativamente ao custo da venda, nós temos ali para o ano, portanto, é só dividir por 4. E cá temos o nosso custo das vendas. Relativamente aos outros rendimentos, eles também já estão aqui, os outros rendimentos, 557,5 para o trimestre. Podemos aproveitar e vamos também os outros gastos, que é exatamente o mesmo valor, ele já está calculado acima. E agora para os comerciais, vamos somar tudo aquilo que no fundo diz delegações comerciais, portanto, é somar, e dividir por 4, por causa do trimestre, e relativamente aos administrativos, é tudo o que diz escritórios. E, portanto, vamos somar tudo o que diz escritórios. Pronto. Ora, e cá temos o valor dos gastos comerciais para o primeiro trimestre e agora os administrativos também. E, portanto, se só somarmos para obtermos o EBIT, e cá está o nosso EBIT a bater certinho com, em ambas as demonstrações. 7.350, 7.350. Portanto, a partir daqui, não é, já sabemos que a nossa vida está facilitada. Relativamente aos gastos de financiamento líquido, já sabemos que são os obtidos, portanto, 2.000 menos 1.750. E, portanto, neste caso, será positivo, ou seja, os obtidos são superiores aos suportados. Ora, vamos fazer então aqui a soma.
cá temos o valor do nosso rei. O imposto podemos copiá-lo, porque ele já está calculado, e cá está a bater as duas demonstrações, a baterem certinho como é suposto acontecer. Ora, avançamos então agora para o grupo 3. Portanto, o grupo 3 é sobre o custo padrão e vamos agora analisar o respectivo enunciado. Portanto, o grupo 3. Ora, o grupo 3 é a empresa Sul, ela fabrica dois produtos, o A e o B. Tem um processo linear e igual para os dois produtos. Portanto, a partir da matéria-prima, que é chapa de aço, ela vai realizar uma primeira operação que é o torneamento. Okay? Depois da peça estar semi-acabada, portanto, depois de torneada, ela vai entrar numa secção de tratamento térmico versus acabamento. Ora, em todo este processo produtivo, apenas 74% da produção é tratada. Portanto, o restante não entra aqui nos nossos cálculos porque não é trabalhado. Okay? Ora, relativamente ao custo padrão, nós temos aqui quanto é que custa uma chapa de aço por quilo, quanto é que custa uma hora máquina da secção de torneamento e relativamente ao tratamento térmico, também temos aqui o custo por cada quilo. Tudo isto são as estimativas, é o padrão. Relativamente aos consumos, diz aqui o enunciado que quer o consumo real, quer o consumo padrão, é rigorosamente o mesmo. Portanto, significa que, relativamente às quantidades consumidas, quer a real, quer a padrão, vai ser exatamente o mesmo valor. Então, significa que o produto A necessita de 0,5 kg de chapa de aço por cada unidade produzida. O produto B necessita de 0,6 kg de chapa de aço por cada unidade produzida. Cada unidade produzida de A precisa de 0,5 horas máquina da secção de torneamento. Já B necessita de 0,4 horas máquina por cada unidade produzida, por cada quilo produzido. Relativamente aqui ao tratamento térmico, então, por cada unidade produzida, a secção A vai precisar de 0,75 kg e relativamente a B vai precisar de 0,5 kg. Portanto, isto basicamente é só fazer multiplicações. Relativamente à produção, ora, efetivamente a secção A vendeu 24 mil unidades, tinha uma existência inicial de 750 e uma existência final de 4.000, o que significa que facilmente calculamos a quantidade produzida de cada um dos produtos. Relativamente ao custo real de cada secção, temos aqui o custo de cada hora e o custo de cada quilo, e o custo real da chapa de aço, também temos aqui o valor de cada quilo. Portanto, aquilo que vos é pedido, no fundo, é que vocês façam o cálculo da ficha padrão, elaborem a ficha padrão, depois elaborem ou façam o cálculo do CIPA real, do CIPA padrão, façam o apuramento dos desvios, sendo que nós aqui, uma vez que as quantidades consumidas, quer real, quer padrão, são exatamente as mesmas, tal como está aqui no enunciado, os consumos, portanto, as quantidades são as mesmas, significa que só vamos ter desvio relativamente ao preço. Portanto, isto é um exercíciozinho pequenininho e, portanto, vamos lá então fazê-lo. Ora, vamos aqui ao nosso Excel, colocar então aqui grupo 3 e vamos exatamente começar pela ficha padrão de cada um dos nossos produtos. Portanto, o nosso primeiro passinho é a ficha padrão, é sempre a ficha padrão, portanto, os passos que se elaboram neste tipo de exercícios é sempre igual. E, portanto, vamos aqui para o produto A e para o produto B. Eu aqui até vou fazer de forma diferente, porque vou colocar aqui os cálculos. E, portanto, vamos precisar de chapa de aço para A e para B. Vamos precisar da secção de torneamento para A e para B. E vamos precisar de tratamento térmico para A e para B. E claro que depois de termos isto tudo, o que nós vamos obter é o CIPA unitário padrão, ou seja, por cada unidade produzida.
Vamos só dar assim. E, portanto, aqui é só fazer multiplicações, não esquecendo que apenas 74% da produção é que é trabalhada. O resto é, portanto, não é trabalhado. Portanto, diz aqui, em todo o processo produtivo, apenas 74% da produção é que é tratada. Portanto, significa que nós só vamos considerar 74% dos custos. E, portanto, já sabemos, ora, 0,74 de quê? E agora é só multiplicar consumo vezes custo. Ora, o consumo, seja real, seja padrão, é 0,5 para um custo de 0,3. Isto para A. Deixem-me só. Isto para A. Para B é exatamente a mesma coisa, ou seja, 0,74. Portanto, o B vai consumir 0,6 quilos de chapa e cada chapa tem um custo de 0,3. Portanto, a lógica é a mesma, só que temos aqui este pormenor de que só 74% da produção é que, no fundo, é trabalhada, é tratada. Portanto, agora aqui é só fazer as contas, ok? Com 4 casas decimais e depois aqui a mesma coisa. Falta só aqui um detalhezito. Pronto. Fazemos a mesma coisa para o torneamento, só 74%, e agora sabemos que o torneamento são precisos 0,5 horas, e cada hora tem um custo 0,172 horas estimadas e custos estimados, isto para ver, portanto, tem um custo aqui de 0,4, um consumo de 0,4, para um custo, exatamente o mesmo custo, 0,172. Portanto, ora, cá está, 0,63, 0,0636, vamos tirar aqui uma casa decimal, ora, 0,636, e aqui vamos também tirar uma casa decimal, 0,519. Para tratamento térmico, e exatamente a mesma coisa, só que agora o consumo é 0,75 e com o custo 0,0082 e para B 0,74, aqui o consumo será de 0,5, o custo é rigorosamente igual. Portanto, vamos também só fazer aqui as continhas. Agora vamos também só tirar aqui, portanto, 0,046 e agora os números são muito pequeninos, no entanto, não é difícil o exercício. Vamos também tirar aqui uma, ora 0,030, são tudo números mesmo muito pequenininhos, portanto temos de ter aqui algum cuidado com as casas decimais. Portanto, significa então, vamos ter aqui 0,1792 e aqui 0, portanto, vamos também só tirar aqui uma casa. 0,1881. Penso que, deixem-me cá ver se isto aqui está tudo bem. Aqui. Agora sim, estava aqui uma coisa que não estava bem. Pronto, temos a nossa ficha padrão de cada um dos nossos produtos e agora vamos fazer o cálculo do CIPA real. Para uma quantidade produzida, mas antes disso, ora não temos a quantidade produzida, vamos primeiro fazer o cálculo da quantidade produzida. Ora então, para A, ora quantidade produzida de A e a quantidade produzida de B. Portanto, já sabemos, quantidade vendida mais existência final menos existência inicial, sempre a mesma coisa. 24.000 mais 4.000
menos 750. Já temos. Vamos fazer assim isto. Não matei. E agora vamos precisar aqui, não é? Agora as 4 casas decimais. Pronto, cá está. E para B, a mesma coisa. Ora, quantidade vendida, 20.000, mais existência final de 1.500, menos existência inicial de 1.500. Portanto, aqui a conta não é difícil fazer. Pronto, e cá temos as nossas quantidades produzidas. Agora sim, estamos em condições de fazer o cálculo do CIPA real para quantidade produzida real, ok? Que é aquela que nós acabamos de calcular. Portanto, mesma coisa, a estrutura vai ser a mesma. Eu até vou copiar, contudo, só vou copiar a estrutura, porque os valores vou apagá-los, como é óbvio, não é? Temos que os apagar e temos que dar aqui um jeitinho a isto. Portanto, a estrutura é a mesma, só que agora vai sair daqui CIPA total real, quantidade produzida real, para obtermos então CIPA unitário real. Está? Portanto, relativamente à percentagem, continua a ser 74%, relativamente aos consumos, eles continuam a ser exatamente os mesmos, a única coisa que vai diferenciar são os custos. Portanto, que significa que é 74%, o consumo é rigorosamente o mesmo, ok? A única coisa que vai diferenciar são efetivamente os custos, mais nada, ok? Tudo o resto é igual. Obviamente que isto para uma quantidade a quantidade que acabamos de calcular. Então, 0,74, o consumo de chapa para A é de 0,5, o preço é o preço real e o preço real da compra da chapa é 0,28, ok? Tudo isto para uma quantidade real de, ora, 27.250. Agora tem que ser para a quantidade real. Eu vou ter que abrir aqui um bocadinho mais isto. Para B, portanto, 0,74. O consumo é exatamente o mesmo que já vem lá de trás, ou seja, 0,6. No entanto, agora o custo de cada quilo é de 0,28 e tudo isto para uma quantidade real de 20.000. Ora, está, claro que agora não é unitário, não é? Vai dar aqui os valores um bocadinho maiores. Vamos é tirar aqui estas casas. Vamos tirar aqui as casas, não só colocar com 2 casas decimais, então isto fica assim um bocadinho estranho. Pronto, cá está. Relativamente ao tornamento é a mesma coisa, 0,74. Ora, os consumos são os mesmos, 0,5. O custo agora, o custo de cada hora é que temos que ir buscar o custo que efetivamente aconteceu, 0,17. Isto tudo para 27.250 de unidades produzidas. Ora, para B, consumo é o mesmo, 0,4, o custo é 0,17, isto para 20.000. Portanto, vamos lá então. Não, exatamente, estava só a ver aqui como era ponto 5.5. Ora, cá está. E agora, portanto, cá está então aqui o valor. Para o tratamento, a mesma coisa. Ora, os consumos são os mesmos, que estão no padrão, o custo é que vai ser diferente. Isto para A e agora para B. Portanto, o consumo é o mesmo, 0,5. O custo aqui é diferente e para 20.
É um valor, um cálculo muito grande para um valor muito pequenino, que é são ali 0,008, são valores muito pequeninos. Ora, já temos aqui então o nosso CIPA real, já temos o nosso para cada um dos produtos, quantidade produzida nós também temos aqui, significa que vamos ter aqui o nosso CIPA unitário real, já conseguimos ver que vai ser um valor pequenino, vamos colocar aqui. Portanto, já conseguimos ver que vamos ter aqui um desvio e vamos ter o desvio, obviamente, em ambas as situações. E, portanto, sabendo que não há desvio quantidade, porque os consumos são os mesmos, as quantidades consumidas vão ser exatamente as mesmas, nós vamos ter aqui um desvio relativamente só ao preço. Mas antes disso, vamos então fazer aqui o cálculo. Portanto, temos o CIPA total real, temos o CIPA unitário real, temos o CIPA unitário padrão, só nos falta o CIPA total padrão. E vamos fazer então esse cálculo para A e para B. Ora, vamos colocar aqui assim para A, temos. E portanto, eu só vou colocar aqui CIPA total padrão, que é só o que nos falta para nós podermos então fazer aqui o cálculo, do nosso desvio total. E portanto, já sabemos que temos 0,1792 para 27.250 e 0, ora vamos cá ver, 18,71. Ora, então isto vai dar, eu vou fazer mesmo assim porque é por causa. Ora, cá está o nosso CIPA, uhum, nosso CIPA total padrão e agora que é para A, que é para B, ok? E portanto, agora é só fazermos o cálculo do desvio total. E nós já sabemos que o desvio total será o custo real menos o custo padrão, portanto, CIPA total real menos CIPA total padrão, e portanto o desvio total, só para aqui fazer a mesma coisa para A e para B. Portanto, temos aqui então o desvio total. Ora, para A será então o CIPA total real menos o CIPA total padrão. E para B, exatamente a mesma coisa. Ora, vamos lá ver. Ora, este menos este. E cá está. E este menos este. Portanto, em ambas as situações, deixem-me só ver, eu tenho aqui, deixem-me só ver, eu não me enganei em nenhuma conta, porque eu nos meus cálculos que tenho aqui de base, eu utilizei só duas casas decimais, pronto. Daí eu estar aqui com diferenças, mas não tem problema nenhum, está tudo, está tudo correto. Não há aqui nenhuma diferença, deixem-me só confirmar, eu gosto sempre de confirmar. Está tudo direitinho. Pronto. Portanto, se analisarmos, aqui estamos com um desvio desfavorável, ou melhor, peço desculpa, estamos com desvios favoráveis em ambas as situações, portanto, quer no produto A, quer no produto B. Portanto, este é favorável e este desvio aqui também vai ser favorável. Ora, vamos agora então calcular o desvio preço relativamente a A e a B. Pronto, desvio preço basicamente de tudo. Ora, então, vamos só fazer aqui a justificação e interpretação do desvio total. Aqui só vamos considerar o desvio preço porque os consumos, quer padrão,
quer real, são exatamente os mesmos. E podemos começar, portanto, aqui vamos ter o desvio da chapa, o desvio do torneamento e o desvio do tratamento. Apenas isso. E, portanto, podemos então calcular o desvio, podemos começar aqui pela chapa de aço. Deixa-me só ver, eu escrevi mesmo assim, chapa de aço, não é? Chapa aço. E, portanto, desvio o preço para A e desvio o preço para B. E, portanto, é só fazer aqui o cálculo e só seguir as fórmulas, que inclusive até estão no próprio enunciado, e, portanto, já sabemos que vai ser a quantidade real consumida vezes o preço real menos o preço padrão, e, portanto, a quantidade real consumida, que é igual ao padrão, tudo bem, vai ser igual, então, não nos podemos esquecer do 0,74 vezes 0,5 vezes 23, 27.250, e isto vai multiplicar, então, a diferença dos preços. Ou seja, nós temos, o real foi 0,28, o da compra, mas no padrão estava 0,3. Para B é a mesma coisa, só que é 0,74, o consumo agora é 0,6 e para uma quantidade reduzida de 20.000, e depois o preço real é 0,28 e o padrão, o que estava no padrão, era 0,3. A mesma coisa. E, portanto, cá temos então o desvio. Eu agora só vai alterar o consumo e, claro, as quantidades produzidas. De resto, é exatamente igual. O que significa que o desvio para a chapa de aço vai ser, então, e já sabemos que é favorável, não é? Chapa de aço está. A seguir temos o torneamento. E, portanto, lá vamos nós fazer desvio preço para A e desvio preço para B. A mesma coisa. E, portanto, lá vamos nós ao consumo, já sabemos que é 0,74, 0,5, 27.250, e agora a diferença dos preços. Portanto, nós tivemos um preço real de 0,17, mas no nosso padrão estava 0,172. E para depois, portanto, os preços vão ser a mesma coisa, só vai mudar agora é o consumo, não só por causa do consumo propriamente dito, mas também das quantidades. E, portanto, temos aqui 0,6 e aqui vamos ter uma quantidade de 20.000. Relativamente aos custos, é exatamente a mesma coisa. O preço de cada hora é exatamente o mesmo. Ora, cá está. E para B, também é só dar-lhe aqui um jeito. Claro que a mão demora um bocadinho mais, demora bastante mais. E vamos lá somar. Pronto, desfavorável. Peço desculpa, desfavorável. Favorável. Estava distraído. E só nos falta agora a secção de tratamento. Portanto, tratamento térmico, não é? A mesma coisa. Para A e para B. Pronto, lá vamos nós, já sabemos que é 0,74, que vai multiplicar então, ora o consumo é 0,75, 27.250, e agora só temos a diferença dos preços, portanto 0,008 é o real, nós tínhamos 0,0082 no padrão. Ora, para ver, vai ser semelhante, só que em vez de ser um consumo de 0,75 é de 0,5 e uma quantidade produzida de 20.000. Relativamente aos preços, é exatamente a mesma coisa. E
Esperem aí que se calhar falta fazer o resto, não é? E aqui um zerito a mais. Bem melhor, dava um número muito estranho. E agora também é só chegarmos aqui e portanto, cá está o nosso somatório e também cá temos que é favorável. E, portanto, efetivamente, é assim a resolução deste exercício, portanto, não seria nada de especial, pronto, não era dos mais complexos. E, portanto, pronto, fica aqui a prova de preparação nos seus 3 grupos resolvida. E, claro, alguma dúvida, falaremos então na aula. Obrigada.